muito boa noite, bem-vindos, como sempre, com Henrique Medina Carreira. Hoje temos como convidado especial o Dr. Luís Portela, presidente não executivo da Vial. Dr. Medina Carreira, antes de irmos ao tema do programa de hoje, o senhor tem aí informação importante sobre os impostos que nós pagamos. Não, nada importante. Então não é? Impostos? É apenas um esclarecimento. Corre por aí a notícia segundo a qual nós, entre aspas, pagamos poucos impostos, porque estamos, num certo sentido, um bocado distantes da média europeia. Essa ideia que tem sido veiculada nas últimas horas, que eu tivesse dado por isso, respeita a uma visão desfocada da verdadeira realidade, porque se apenas quer significar que percentagem do PIB, toda a gente fala do PIB, quer dizer, a riqueza produzida num país num ano, é a percentagem que vai para as mãos do Estado a título de imposto e de contribuições. É aquilo que tem sido referido hoje ao longo do dia pelas televisões. Mas o conceito verdadeiramente importante não é esse, é o de esforço ou de sacrifício fiscal, que relaciona o que o Estado cobra com o rendimento médio de cada pessoa. Porque esse é que significa verdadeiramente o sacrifício, ou o esforço fiscal. E nós, desse ponto de vista, somos, tenho aqui uma lista para aí 10 ou 12 países, o país em que o esforço fiscal é mais elevado. De que países? Da zona euro? Sim, alguns da zona euro. Então. Temos, por exemplo, a Alemanha, com um esforço fiscal em 2005 de 34%, a Áustria, esforço de 39%, a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, a Finlândia, a França, portanto, países ricos. E nós? E nós, Portugal, em 2005, tínhamos o maior esforço fiscal deste grupo, 51,9%. Ou seja, nós somos os que pagamos mais impostos considerando o rendimento que temos. O rendimento médio, sim, sim. Por exemplo, para se ter uma noção do que isto significa, nos Estados Unidos era 19,5%. O sacrifício fiscal nos Estados Unidos é um terço do português. E no Japão, de 37%. Portanto, bastante menor, mais baixo o sacrifício fiscal. E é este conceito que, de facto, vale a pena explorar. Porque o outro, que é de saber quantos mil milhares de euros saíram do PIB nacional num ano para ir para as mãos do Estado, não relaciona com as pessoas. E porquê que tem sido divulgada essa ideia da carga fiscal em função da riqueza que o país produz? O PIB nacional é de quê? 171 milhões de euros, não é? Agora, de 170 mil milhões. E o Estado cobra nisto 60 mil milhões. Quem é que quer passar, quem é que interessa passar a mensagem que nós ainda podemos pagar mais impostos do que aqueles que pagamos? Ninguém quer fazer passar nada. Isto é uma deficiência de informação. Isto são conceitos técnicos. Este é um manual de finanças de um amigo meu, Dr. Albano Santos. Eu estive a ver a televisão antes de sair de casa e notei que a informação era insuficiente. Fui à estante buscá-lo e trouxe-o para aqui para se ver. Portanto, o esforço fiscal é que interessa. Relaciona o que o Estado cobra com o rendimento médio. Nós temos um PIB médio de 17 mil milhões, 170 a dividir por 10 mil milhões, são 170 mil. 30 e tal por cento são 6, grosso modo. Por conseguinte, o português, média, ganha 17 e entrega 6 ao Estado. E já estamos no limite do sufoco. Sim, o sacrifício fiscal, ou o esforço fiscal, mostra que isto já é uma barbaridade. Porque estes 59 que aqui estão são de 2009. Hoje este valor já é, porventura, mais elevado. Claro. E com muita distância, como se viu da Dinamarca, da França, da Espanha, da Finlândia, etc. E sem estar a dar resultado nenhum. Pelo contrário, na minha opinião, a brutalidade da carga fiscal está a fazer cair os impostos, porque como cai o PIB também, a cobrança depois também é menor. Acho, desse ponto de vista, como você sabe, que a política do Governo é completamente errada. E acha que ainda estão a tempo de recuar? De fazer marcha atrás? Ouça, você sabe que nestas coisas não basta ter livros, é preciso ter vida. Eu acho que no Governo não há vida, como você sabe. O setor dos impostos, isto tudo parece-me que é gente que tem muito pouca vida no corpo. Não? E esta guerra do Paulo Portas com o Vítor Gaspar por causa dos cortes nos salários e nas pensões, e por causa disto tudo, também se calhar por causa dos impostos? Você sabe que eu de guerras não sei nada. Não sabe nada. Vocês é que sabem tudo. Os jornalistas sabem tudo. Bom, Dr. Luís Portela, como é que o senhor sente o país? Independentemente da sua área de negócio, qual é a sua visão sobre o Portugal de hoje? Antes de mais nada, boa noite. Tive muito gosto em conhecer os dois pessoalmente e muito obrigado pelo amável convite para estar aqui. Convite do Dr. Medina Carreira? Já há muitos meses estava na lista. Muito obrigado.
Como é que eu sinto do país? Olha, a primeira coisa que eu posso dizer em relação a isso é que acho que está instalado um mal-estar no país que eu acho demasiado grande. Acho que o país sempre teve coisas boas e sempre teve coisas menos boas, e acho que estamos muita gente focada nas coisas menos boas quando estamos a esquecer as coisas boas que o país tem. E com base nessas coisas boas, focando nelas, talvez se pudesse construir um país melhor de uma forma mais positiva. E o que é que fazemos às más? Temos que saber lidar com elas, temos que as saber ultrapassar. Agora, se ficarmos sempre focados nas más e não encontrarmos soluções para o país... Nós aqui temos a fama de focar muitas coisas más, que infelizmente temos. Mas nos últimos tempos tivemos algumas alegrias. A sua vinda hoje é a expressão disso. Tivemos aqui uma surpresa com a floresta. Nós não imaginávamos que a floresta seria tão relevante. Tivemos uma satisfação com a agricultura, porque realmente parece que há um refluxo a favor do campo. Portanto, de quando em quando e quando é possível, nós trazemos aqui as coisas boas. Pois, mas temos quase 20% de desempregados e temos 40% de desempregados jovens. Sendo que a maioria são licenciados. Com certeza que o senhor tem uma opinião sobre isso. Nós temos um país enriquecido nos últimos 15 anos. O país enriqueceu muito porque hoje temos gente com muito mais formação do que tínhamos. Quer na área da educação, quer sobretudo na área da ciência. Nos últimos 15 anos o país teve uma excelente prestação. Nós hoje temos um número de pessoas com o curso secundário muitíssimo superior ao que tínhamos lá atrás. Nós hoje temos um número de licenciados e mesmo doutorados muito superior ao que tínhamos lá atrás, imensamente superior. E temos números espantosos. Por exemplo, em termos de números de investigadores, nós hoje em Portugal já ultrapassamos a média europeia. Quer dizer, por 1000 habitantes, nós temos hoje um número de investigadores ligeiramente superior à média europeia. Que é uma coisa que não se fala. Mas é uma riqueza deste país. Mas não os conseguimos fixar cá. Bom, não estão cá. Ainda não temos a produtividade europeia. Portanto, o número de investigadores ligeiramente acima da média europeia, a produtividade, o número de artigos científicos publicados é ligeiramente inferior à média europeia. Portanto, há aqui um problema de produtividade que é preciso corrigir, mas tem vindo a melhorar claramente. Agora, onde nós não temos sido capazes, e temos aqui, portanto, uma riqueza cultural, uma riqueza tecnológica, o que não temos sido capazes de fazer, e aí temos comportado mal, é transformar essa riqueza que está nos institutos de investigação, que está nas universidades, para novos produtos, novos serviços que sejam competitivos à escala global. E aqui temos falhado. Ou seja, a nossa economia não tem sabido acompanhar a evolução da nossa educação e da nossa ciência. E quem é que tem que ser o motor dessa mudança? Na minha opinião, devem ser as empresas. Eu acho que as empresas estão um bocadinho distraídas com o que se está a passar. Quer dizer, vemos ainda muitos empresários portugueses a privilegiarem, contratarem pessoas com uma formação menor, quando de facto hoje temos grandes oportunidades. Nós temos os jovens a geração mais bem preparada que o país teve, desde sempre, na minha opinião. Jovens que têm formação, mas que também têm mundo, porque quer o Erasmus é um programa que eu acho fantástico, porque leva os miúdos por essa Europa fora. Os miúdos hoje conhecem a Europa de uma forma que nós não conhecíamos lá atrás, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. E depois tem esse programa Novo Contacto, que é um programa que leva os jovens licenciados a trabalharem em empresas portuguesas espalhadas pelo mundo. E isso funciona mesmo? E funciona mesmo. Eu posso lhe dizer, por exemplo, Mial, ao longo dos últimos 10, 12 anos, teve 30 e tal, 40 desses jovens espalhados nas suas empresas. Este ano só temos 1 ou 2, mas normalmente chegamos a ter 3, 4 por ano. E funciona mesmo, porque eles trabalham, são dedicados, estão 8 ou 9 meses, já não sei quanto é, só 9 meses, a trabalhar lá fora, e alguns deles são tão bons que depois ficam a trabalhar connosco, ou lá fora, ou cá. O doutor Medina Carreira é um bocadinho desconfiado em relação a essas novas áreas. Eu sou um bocado reticente em relação a esse ponto de vista. Antecipou a minha pergunta. Ah, era? A gente já se conhece. Pois é. Eu sou um bocado reticente. O que é que eu reconheço melhor hoje? Digamos, a percentagem de talentos é de sempre. Na sua, na minha, na geração da Judite, houve sempre talentos. Os talentos de hoje são melhores do que os talentos do meu tempo, porque têm mundo. Exatamente. Saíram do técnico, saíram do Instituto Superior de Economia, da Universidade Nova, etc. E essa gente acho que é melhor do que as gerações anteriores. Depois daí para baixo, eu não é regra, isto é uma visão general. E
Fácil Tucci, só no El Corte Inglês. Isto é uma visão generalizada. Não suponho que seja tão boa como isso. Daí para baixo como? Quer dizer, tirando os muito bons alunos das muito boas escolas que tiveram vida, porque hoje, desde a televisão até o andar pelo mundo, ainda há pouco se falava nisso, têm vida, que não havia no meu tempo. Como é evidente, as pessoas podiam ser muito boas, mas era aqui até Badajoz, não se passava nisso. Bom. Agora, ensino secundário e por aí abaixo, eu sou altamente crítico. Hoje, eu conto sempre uma história que é um bocado patusca, que é de uma moça que estava à minha frente num supermercado com umas garrafas de cerveja metidas numa grade. E a moça da caixa disse, quantas garrafas são? Ela, 1, 2, 3, 4, 5, eram 6 por 3. Bom. Eu faço referência a isto. E os meus amigos, mas que importância é que tem? Tem importância. É que 6 por 3 conta-se em 10 segundos. Mas se for 1000 por 1000 não se conta em 10 segundos. Percebe? Quer dizer, desse ponto de vista, acho que o ensino caiu imenso. Mas olha que não é a nossa experiência, professor. Deixe-me só contar-lhe mais o seguinte. O professor Avelino de Jesus, que é um frequentador amigo nosso, fez uma análise aqui há um par de meses. Ele concluiu que a nossa grande debilidade está na percentagem de portugueses com ensino secundário. Que, segundo as estatísticas da OCDE, se bem me recordo, nós temos 40%. Enquanto que os outros países têm 80%. Quer dizer, que nós temos duas falhas, segundo o professor Avelino de Jesus. Temos ensino secundário, temos muito pouca gente com ensino secundário, em termos relativos, e os nossos doutores estão muito pouco ligados à produção e à vida, estão metidos nas universidades. São professores, não são... Estão. Sim, mas as contas dele, ele faz essas contas. Os nossos doutores, percentualmente, estão muito mais no ensino do que nas empresas. Os números têm-se mudado, professor. Portanto, as pessoas com ensino secundário abaixo dos 40 anos, neste momento, já são da ordem dos 60%. Já temos da ordem dos 60%. Tem subido muito. A nível superior, realmente, nós temos homens muito talentosos, esses homens que foram com as bolsas da FCT para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Alemanha, que se doutoraram, que têm experiências muito boas nos melhores institutos de investigação, que são procurados para Sim, temos do melhor. E que o país não tem agora sabido atrair de regresso a Portugal. Quer dizer, muitos deles querem vir para Portugal e o país não tem sabido. Eu acho isso, perdoem-me a expressão, criminoso. Porque são os nossos melhores jovens a quem o país pagou através das bolsas, a sua formação nos melhores sítios, e agora que eles estão preparados, nós não estamos a conseguir trazer isso. E eu acho que o país deve pensar nisso. Se as empresas, como eu dizia há bocadinho, que devem liderar essa dinâmica, falham, então o Estado, os governantes, têm a obrigação de criar estímulos a isso. E eu penso que este pacote, este conjunto de medidas da reindustrialização vai um bocadinho ao encontro disto, embora me pareça que talvez fosse interessante criar ou recriar um sistema de incentivos à atração dos doutorados, dos tais nossos melhores. E as empresas não dão emprego a essa gente, não é? E esses são pessoas que têm uma capacidade. Custa-me dizer isso, Sr. Professor. Quer dizer, a verdade é que nós, se queremos ser competitivos, se temos que ter uma economia competitiva, temos que ter produtos que se diferenciem, serviços que se diferenciem. E a inovação é a via. E esses são os jovens que são capazes de ajudar as empresas a terem os tais produtos inovadores. Alguns por eles próprios, outros por serem capazes de manter o diálogo com as instituições de investigação portuguesas ou de qualquer parte do mundo, porque a ciência não tem fronteiras, e hoje faz-se em rede, como o Sr. Professor sabe, e portanto são pessoas que podem ter muita importância para as empresas pela investigação que lá podem fazer e pela investigação que podem conquistar num diálogo aberto com as instituições de investigação. Sabe que o atual ministro, o professor Nuno Crato, suponho que está a ensaiar uma fase de exigência. Olha, desde logo acabou com a matemática e com a máquina calculadora no ensino primário. Pois, bom, é que hoje ainda não é exagero dizer que há muita gente que conta pelos dedos. Que é uma coisa que há 30 anos ninguém contava pelos dedos, as pessoas sabiam mesmo tabuada. Mas contar pelos dedos ainda vá que não vá, porque não, é que agora há muita gente que nem pelos dedos conta. Não, está bem, com a máquina. Mas eu ao longo do tempo, vamos com 19 governos, creio eu, desde o 25 de Abril, e de quando em quando dou-me ao trabalho de ouvir alguns ministros, não sabem onde é que se põe os quis nas frases, que é um péssimo sinal. Não aprenderam o suficiente. Não vou dizer nomes.